Queridos, nós vamos começar uma série hoje, no mês de julho, talvez estenderemos um pouquinho mais, por alguns dias. E a série, tem um cartaz aí, por favor, Caio, coloca aí pra gente. Ela fez parte de uma reflexão que nós estamos fazendo sobre o livro de 2 Reis, se você estiver com a sua Bíblia. 2 Reis, o capítulo de número 20. Esse texto também faz menção, já que temos aqui o profeta Isaías, ele também faz menção desse mesmo contexto em Isaías capítulo 38. Ou se você quiser ver uma outra narrativa desse texto, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 30, a partir do versículo 24. Mas nós vamos ler capítulo 20 de 2 Reis. Esse texto que nós vamos conversar, ou essa expressão que nós vamos conversar hoje, ela faz parte de uma preocupação que eu tenho tido com muita gente, inclusive comigo mesmo. Essa preocupação tem a ver com essa expressão que Isaías, o profeta, não eu, mas me faço dele aqui, falar para o rei Ezequias. Nós vamos usar hoje o nosso tempo apenas para fazer uma introdução da série. Semana que vem, no dia 21, dia 28, nós vamos desenvolvendo essa série, por isso que eu gostaria que você viesse para aprender e desenvolver um pouco sobre ela. O rei Ezequias, capítulo número 20, versículo 1. Pode me ajudar, Caio, por favor? Depois você deixa o cartaz de novo aí. Naqueles dias, 2 Reis, capítulo 20, Caio. Naqueles dias, Ezequias adoeceu, ou ficou doente, e quase morreu. Numa outra tradução, de uma doença, enfermidade extremamente mortal. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse, esse profeta Isaías é do livro de Isaías, é o mesmo personagem. Só para você entender como que ele está aqui, os momentos diferenciados ali. Ele chegou para Ezequias e disse, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Dessa doença, você não vai se curar. Fiquei meditando nesse texto várias vezes por esses dias, inclusive falei sobre isso no QG do Que Mais, conversei sobre isso com um amigo, e nessa demanda desses diálogos, dessas conversas com algumas pessoas sobre esse texto, o que nos surge, o que traz de mais forte nessa expressão de Isaías, é a palavra que ele dá a Ezequias dizendo, ponha em ordem a sua casa. Talvez a gente poderia traduzir um pouquinho em outras versões, ou talvez atualizar um pouquinho. Talvez o que Isaías poderia estar dizendo é, essa doença que você está tendo vai levar você a óbito. E você tem pouco tempo. Então se vira. Corre atrás. Veja o que precisa ser feito. Talvez uma outra proposta, a gente poderia dizer que ele está dizendo assim, dá uma analisada no que você tem na vida. Dá uma analisada em algumas áreas da sua família, da sua casa. Fique atento a todos eles e perceba o que você precisa mexer, porque logo você vai morrer. Essa palavra foi muito pesada para Ezequias, como talvez seria muito pesada se eu chegasse para você e dissesse isso da parte de Deus. Querido, ó, semana você não passa. Há uma pergunta que a gente faz sempre às pessoas, eu não sei se você responde assim, se você responde das formas, outro dia a gente fala sobre isso profundamente, mas as pessoas perguntam, se você soubesse que você iria morrer hoje, o que você faria? Algumas pessoas respondendo essa pergunta dizem, eu ia sair correndo atrás e pedir perdão para meus amigos. Eu ia lá abraçar meu pai. Eu ia fazer isso, fazer aquilo. Eu ia fazer financiamento. Eu ia gastar todo o cartão. Eu ia comprar um carro. E não ia pagar mais. O que você faria? Talvez essa expressão, quando ele diz, porque você vai morrer, a gente não deveria tirar da nossa realidade. Porque eu não sei se você iniciar a mensagem, talvez não seria muito boa. Pastor Manuel, cadê o meu Manuel? Cadê? Talvez não seria muito boa começar a mensagem dizendo isso, mas, irmãos, vocês vão morrer. Nossa, pastor, primeira vez que eu venho na igreja, o senhor fala que eu vou morrer? Nós vamos morrer.
E o fato de sabermos disso, às vezes não nos incomoda. O fato de sabermos que vamos morrer, talvez não mexe com o nosso senso de displicência com relação à vida. O fato de saber que você vai morrer, parece que não mexe em relação à sua estrutura no seu casamento, à sua estrutura na sua vida emocional. Parece que isso não te incomoda quanto aos seus filhos, não te incomoda quanto o amanhã. Parece que essa informação, segundo o próprio sábio Salomão em Eclesiastes, vai dizer para nós que é melhor estar num velório do que num lugar onde há festa, porque ali há reflexão. Parece que a gente não para perceber que a gente pode hoje não estar mais aqui. Poderia Deus chamar o Isaías e hoje você está fazendo o velório do pastor, bora. Vou morrer também. E você vai morrer. Mas antes de morrer, há uma responsabilidade que é dada a mim e a você. E por vezes, talvez de forma escolhida pela agenda do céu, Deus traz algumas pessoas para dizer para outros, você vai morrer logo. Então se ajeite, se ajuste. E esse é o cenário de Ezequias. Um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que fez coisas muito maravilhosas até então, mas aí ele pegou uma doença que era de enfermidade muito mortal, e o profeta Isaías vem e diz para ele, tu vai morrer, isso é notório, mas antes dá um aviso, põe em ordem, coloca ordem na sua casa. Aqui talvez entra um pouquinho da gente pensar, depois outro momento nós vamos descer mais nesse texto, mas essa abertura da nossa série, ela faz a gente tentar compreender, e aqui eu quero que você vá comigo, navegue comigo, nessa expectativa de que, em que área da sua vida, você acha que você precisa pôr em ordem? Porque o caminho, quando ele diz põe em ordem a sua casa, ele não está dizendo arrumar a casa, limpar a casa, colocar os móveis no lugar. Não, a expectativa de Isaías era produzir no coração de Ezequias uma inquietação espiritual sobre como que a casa dele está indo, como seus filhos estão conduzindo, até porque o próprio filho dele, posterior, Manassés, seria aquele rei no lugar dele quando ele fosse morrer. E como que está tudo isso? E talvez a pergunta de Isaías, ou a palavra melhor de Isaías para Ezequias é, coloque em ordem a sua casa com seus filhos, ou talvez coloque em ordem a sua casa, ou coloque em ordem as suas finanças, porque você vai deixar tudo aí. Que displicência. Coloque em ordem as suas emoções, porque tu está ficando maluco. Coloque em ordem o seu tempo, porque você, apesar de estar acabando com a vida, você está perdendo tempo, e as coisas estão indo embora e você vai morrer. O que mais me chateia nesse texto, não é só a palavra de Ezequias, com Isaías, Isaías com Ezequias. Mas é o restante. Vamos lá, pode descer, olha o que diz o restante do texto. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, olha a oração de Ezequias, lembra-te, Senhor, como tenho servido a Ti, com fidelidade e devoção sincera, tenho feito o que é bom aos Teus olhos. E então Ezequias chorou amargamente. Pode ir descendo, por favor, Caio. Mas antes de Isaías deixar o pátio intermediário, deu a sua palavra e foi embora. A palavra, volta um pouquinho. A palavra do Senhor veio de novo a Isaías. Por favor, pode passar. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus dos seus antepassados, Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. E eu curarei você. Daqui a 3 dias, subirás ao templo do Senhor. Pode ir passando, Caio. E então acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e esta cidade das mãos dos reis da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Olha que coisa boa. Pode segurar, Caio. Deus ouve a oração, vê as lágrimas, e a despeito da primeira mensagem que Isaías leva, Deus fala, eu vou dar mais 15 anos para você. E esses 15 anos que ele recebe,
interessante a gente pensar nessa expectativa, porque a partir dessa ideia de 15 anos, ele começa a ter um novo fôlego para viver. Ele tem uma nova notícia, um novo trajeto. O grande problema, 2 Crônicas, capítulo de número 32, por favor, Caio. 2 Crônicas, capítulo 32, a outra passagem, versículo 24. Olha o que aconteceu, queridos. Vê se não parece com a gente. Naqueles dias, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu, dando um sinal milagroso. Presta atenção nesse versículo. Ezequias, porém, depois de tomar ou receber a bênção, o milagre da qual ele pediu, tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que fora tratado. Por isso o Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Deixa eu te explicar esse texto mais claro. Você vai no médico, Arão, e o médico diz para você, se você não mudar o seu jeito de ser, você vai morrer. Não te dou mais do que 10 anos. O Arão sai do hospital, do consultório médico, e continua fazendo a mesma coisa. Não se deu conta ou não atentou-se ao chamamento do médico. Muda? Eu não vou mudar. Parece com a gente? Quantos de nós recebem vários diagnósticos, várias ideias, várias receitas, várias instruções medicamentosas, várias instruções espirituais, e a gente fica do mesmo jeito? Não correspondemos à bondade de Deus. Começo a dizer sobre isso porque às vezes a gente conhece algumas pessoas e essas pessoas têm uma conversa com a gente, fala, pastor, você não sabe o que Deus fez na minha vida, foi um milagre daqui. Eu olho e falo, Jesus, Deus fez tudo isso com você e você continua sendo esse cara xarope, ingrato com Deus? Por muito menos a gente se rende a Ele, por muito pouco a gente já faz, e Deus fez tudo isso e você continua sendo esse miserável servo do Senhor. Quantas vezes eu e você não reagimos à bondade de Deus? Não correspondemos àquilo que Deus faz com a gente. De forma geral ou específica, por exemplo, começou a esfriar, odeio frio. Não corresponde às temperaturas que Deus controla tudo. Começa o calor, miséria, calor, fica suando, não gosto. Não correspondendo à vontade de Deus. Quantas vezes a gente acorda e se esquece de conversar com o Pai, como o meu querido Tiago já colocou aqui uma cadeira de Jesus esperando nós na outra cadeira. Quantas vezes isso acontece? Quero voltar à expressão quando ele diz, coloca em ordem a sua vida, a sua casa. E eu gostaria muito que nessa série que nós vamos começar hoje, você tentasse assimilar o máximo possível das informações e das áreas que nós traremos como construção e desenvolvimento para a gente pensar, porque talvez elas são importantíssimas demais para você, e se você for hoje embora, vai ficar devendo. Talvez hoje é um chamado de Jesus para você, é uma declaração de amor do Pai para você, trazendo você a esse lugar para dizer, você precisa fazer isso logo, bota ordem na sua casa, como diz Eclesiastes capítulo 2, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho prazer em viver. Então antes desses dias ruins que vão chegar, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, diz o texto. Mas a palavra que Ezequias escuta de forma contundente é a expressão dizendo, coloca em ordem. E colocar em ordem é uma palavra muito própria de Deus, do próprio Deus com a gente. Porque se você for olhar, deixa a base para a gente por enquanto, Caio, depois a gente coloca outros textos. Se você for olhar a palavra de Deus, a primeira narrativa de Deus, em Gênesis capítulo 1, é a expressão, como o meu querido pastor Manuel já pregou com a gente aqui,
falando sobre essa ação da criação do próprio Deus aqui com a gente. Deus começa, capítulo 1 de Gênesis, versículo 1 em diante, fazer essa narrativa e começa a organizar o caos. Nós cantamos isso aqui nas melodias, adoramos a Jesus nessa expectativa de que no caos que nós vivemos, a despeito da nossa espiritualidade ou do pecado, é só Jesus que traz luz para as trevas, traz organização para o caos. Por isso que quando a gente fala sobre organização, ajustar, é uma pergunta que eu tenho que fazer a você. Você é um ser humano bagunçado? Vou melhorar os tributos para você responder melhor. Tua casa é uma bagunça? Vou melhorar mais. Teu quarto é uma bagunça? Vou aumentar um pouco mais. O teu carro é uma bagunça? Vou melhorar bem mais intimista. A gaveta do seu guarda-roupa de cueca é uma bagunça? Não precisa cutucar ninguém não, fique em paz. Pastor não vai, personal organization, não, fique em paz. Alguns pensadores, inclusive especialistas, dizem para nós que o conceito de organizar as coisas, além de ser princípio bíblico, nós já vamos entrar melhor sobre isso, mas em questão de ciência e de psicologia, quando eles sugerem, dizendo para nós que, às vezes, a bagunça que a gente demonstra é porque dentro também está um caos. Ou talvez é uma compensação que eu estou querendo colocar lá fora, de algo que também está caos por dentro, mas eu deixo tudo lindo, limpo, mas por dentro está caos. Compensação. O fato é que todas as ações, quer seja o teu quarto sujo, quer seja o teu carro sujo, quer seja a sua casa bagunçada, quer seja aquele monte de coisa inútil que você tem na sua casa, descrevem várias e várias ações e decepções, ou traumas, ou algumas narrativas das quais você tem. Gosto de usar essa expressão também para as nossas tatuagens. Tem gente que tem, eu não tenho, tem gente que tem tatuagem. E se a gente puder ser bem honesto a despeito das tatuagens que você tem, elas às vezes são gritos internos de coisas que a gente precisava e não tratava. Porque ele evidencia o que está por dentro. E às vezes a gente não percebe que nós estamos fazendo isso mesmo inconsciente. Por isso que quando a gente olha para a palavra de Deus, a ordem é algo inerente a Deus. Ele é um Deus de ordem. Ele começa criando o mundo a partir da organização do caos. Ele começa a pôr nome nas coisas, não deixa assim, vê, se vocês quiserem fazer, faz. Não, isso aqui é água, isso aqui é terra, isso aqui é treva, isso aqui é luz, isso aqui vai para lá, isso aqui vai para cá. Deus começa a trazer ordem, separando as coisas, trazendo ao mundo a ordem da qual não existia. E essa ordem até hoje funciona. A rotatividade, ou a rotação e translação que a gente tem nos nossos sistemas solares, essas coisas todas, se para um segundo, nós cai, irmão. Se adianta um segundo, nós vai para trás. Se para um pouquinho, nós queima. Se mexe um dedinho, nós congela. Tudo em ordem. Porque aquele que é a ordem, coloca a ordem no caos. Por isso que talvez eu e você precisaríamos levar um pouco mais a sério a ordem, a organização, aquilo que nós temos em casa. Por exemplo, Deus não só é inerente à ordem, nele está a ordem, mas Ele deixou para os seus filhos viver em ordem. Por exemplo, quando você vai ver a Abraão, ele diz, pega os teus filhos, os teus parentes, e sai dos parentes, daqueles parentes, pega a tua família, e vai para a terra. Vamos começar a viver em ordem. Depois você vê também no deserto, em Êxodo capítulo 36, quando as coisas começam a se movimentar ali, Deus para tudo para colocar o povo em ordem. Porque se é povo de Deus, tem que viver em ordem. Depois no deserto, inclusive em Deuteronômio capítulo 23, se você gosta desse texto, capítulo 23, Deuteronômio, versículo de número 12 em diante, você vai ver Deus ensinando o povo a usar latrina. Eu não sei se você sabe o que é latrina.
Mas tinha que pegar uma pá e fazer as suas necessidades longe do deserto. Por quê? Porque longe lá no deserto, porque junto onde é o acampamento, o arraial, a casa deles, não poderia ter essa sujeira, porque ali precisava manter-se ordem, limpeza é o conceito dessa ordem. Dá uma olhada lá, Deuteronômio capítulo 23. Depois, um pouco mais para frente, você vê o próprio Jesus, quando ele morre e ressuscita, diz o texto que o lenço que estava sobre a cabeça dele aparece dobrado, não bagunçado, que nem a nossa cama de vez em quando. Dobradinho, em ordem. Até anjo vem e faz o trem ficar em ordem, por ordem do Pai. Depois você tem o apóstolo Paulo, não só entrando em ordem a partir da ação de Deus, mas quando ele fala às igrejas de Colossenses, a igreja de Corinto, ele fala bem isso. É bom ver, quando ele fala aos Colossenses, ver vocês e ver que vocês continuem em ordem. Ou como também ele fala em 1 Coríntios, que tudo que nós fazemos a Deus precisa ser com ordem e decência, ou seja, para que essa doideira? Ordem, organização. Tito, por sua vez, no finalzinho, lá em Tito capítulo 1, versículo 5, ele diz: por onde a igreja vai, ela precisa passar e transbordar ordem. E aqui vai uma questão muito importante. Como está a sua vida? Está tudo em ordem? Seu casamento está em ordem? Relacionamento com seus filhos está em ordem? Sua vida financeira está em ordem? Os seus projetos para o futuro estão em ordem? Os seus estudos estão em ordem? A sua vida com Deus está em ordem? Boas perguntas, não? O problema é que às vezes a gente se esquiva de respondê-las. A gente, quando ouve e põe em ordem, a gente se esquiva dizendo: ah, mas eu tento, mas não consigo. O problema na minha casa é minha mulher. Ah, já fiz de tudo, pastor, você não tem ideia, você não sabe como é que é ter filho. Quando o irmão fala isso para mim, falou: Jesus, eu tento, mas não consigo. Ah, pastor, mas você sabe como é que é a situação de dinheiro, subiu tudo, né? Está difícil, é verdade. Ah, pastor, mas na escola não tem jeito, se não colar não vai. Sabe como é que é, né? Difícil, o senhor já foi como eu. Miserável. Que área da sua vida você está negligenciando? Vamos falar sério. E que está uma desordem. E que se você for bem honesto, você vai perceber que aquilo ali está um caos. E você e eu precisamos que a canção que cantamos traz luz para as sombras, precisa adentrar essa área da sua vida. Eu quero te trazer algumas coisas importantes aqui sobre aquele que é desorganizado. Me permita usar um pouquinho aqui de estrutura psíquica e também científica, enfim, e teológica. Vida desorganizada, primeiro, gera estresse e ansiedade para você e para todo mundo que está perto de você. Eu não sei se você sabe, mas um ambiente de incerteza, onde a desorganização traz, por exemplo, você está lá em casa, tudo desorganizado, e de repente alguém liga: eu preciso daquele negócio. Fala: gente, onde eu guardei isso? Onde eu pus isso? O que aconteceu com aquilo? A gente fica estressado, e aquilo começa a estressar a gente, produzir ansiedade, porque as nossas coisas estão todas bagunçadas. Está tudo bagunçado. Você olha para a sua casa, você olha para o seu carro, você olha para a sua vida, e a vida de um desorganizado, normalmente, naturalmente, vai sempre trazendo sobrecargas, porque ele não, pela ausência de organização, ele sempre está estressado, ele sempre está ansioso, desesperado. E faz uma análise prática: todo ansioso, desesperado é, muitas vezes, desorganizado. Então o remédio é inverso. Se organiza, que muito do seu estresse e ansiedade vão diminuir, porque o seu cérebro vai começar a se conectar com situações das quais estão, de certa forma, ao seu controle.
Por isso que um ser humano desorganizado tende a gerar mais e mais estresse e ansiedade sobre si. Segunda coisa para você aprender. A vida do desorganizado, ele pode gerar perda de produtividade. Por quê? Porque o desorganizado, ele precisa ficar atento a tudo aquilo que está na cabeça dele, acha ele organizado. Eu acho engraçado quando você fala com algumas pessoas, fala, vamos anotar? Não, está tudo aqui. Aí eu olho assim, você está olhando? Não, estou tentando ver onde está escrito. Está tudo aqui. Está nada, irmão. Confia não. Bota num papel. Faz as coisas próprias ali, porque infelizmente a gente vai perder foco, a gente vai deixar de cumprir tarefas, porque nós somos organizados, nós vamos deixar as coisas para depois, nós vamos entrar numa ação de improdutividade como procrastinação. Por quê? Por causa da desorganização da nossa vida, em várias áreas vão ter resultados sobre isso. Conhece alguém que esquece dos compromissos, que esquece de datas, que não tem conteúdo de produtividade? Terceira, vida desorganizada. É um problema que a gente aumenta para os nossos relacionamentos. Você que é organizado, é casado com desorganizado, fala para mim. Fala, Jeová, não fique em paz. Como é complicado para relacionamento. Você pegar alguém desorganizado e alguém organizado. Você pegar alguém que cumpre o horário e o outro que só chega atrasado. O problema que a gente não se apercebe é que as ações que desculpa que a gente vai dando, esquece as coisas, esquece prazo, a gente paga multa, a gente paga juros, a gente faz todo tipo de reação e a gente frustra e traz ressentimento com os outros. Porque quando você vai dizer para alguém, ó, aquela pessoa vai chegar lá, o que ele vai dizer de você? Duvido que vai chegar na hora. Acabou, irmão, desorganizadão, rotulou, já era. E é difícil lidar. A liderança nossa, eles sabem disso, que o pastor é bem rígido nisso. Porque muito tempo atrás eu fui muito desorganizado em muitas áreas, como adolescente que era, ou jovem, e imaturo naturalmente, mas você vai crescendo, você vai percebendo que algumas coisas precisam trabalhar a seu favor. Eu tive que aprender. Quando eu estava em Botucatu, inclusive, o Will, meu grande amigo lá, que me viu quando eu ainda era jovenzito, né? Ainda tinha cabelos todos pretos. A gente tinha as nossas demandas, ações, dificuldades e erros, você tem que evoluir, é a expectativa de um ano após o ano passar. Mas a gente vai aprendendo. Cheguei em Maringá, quando saí de Botucatu, errando menos em algumas coisas. Cheguei em Sorocaba, errando menos em algumas coisas, inclusive de organização, minha agenda, minhas coisas, tudo. Cheguei para cá e falei, opa, aqui eu não posso errar essas coisas, não. De errar de novo não dá. Tanto que você chega aqui na igreja 18h59, nós estamos aqui, 18h59, quase para 7, a baqueta vai... E o Davi fala no microfone, pode começar? É que vocês não ouvem, fala para nós. Bora, 7 horas. Faz 3 anos nós estamos aqui nesse espaço, nessa nova forma. Nunca atrasamos um domingo. Com respeito a você, que entende que atrasar chateia a gente. Quem gosta de ficar esperando? Aquele que chega atrasado. O desorganizado. Aquele que não cumpre. É claro que existem imprevistos, perfeitamente entendo, eu já tive várias vezes imprevistos, já tive que pedir perdão para as pessoas, dizendo, querido, atrasei, errei, mas o problema é que quando nós temos uma vida desorganizada, e não é só aquele instante, são vários instantes, não é um acidente, é uma constante na nossa vida, a gente começa a gerar frustração e ressentimento nos nossos relacionamentos. Talvez se fosse organizado, seus relacionamentos fossem melhores. Quarta, o desorganizado gera por si, naturalmente, problemas financeiros. Porque ele gasta desnecessariamente, ele usa cartão na expectativa de que tem limite, mas você tem limite, mas não tem dinheiro para pagar o que vai gastar? O que adianta ter limite? Vai ter que parcelar, vai ter que mexer, a gente fica nessa onda do consumismo, paga atrasado, paga multa, paga juros, orçamento, não consegue ter, e vai se enfiando no fundo do poço. Por quê? Por causa da desorganização financeira. Aí você chega no final do ano e fala, Jesus, eu recebi isso, para onde foi tudo isso? Jesus te responde pela Bíblia, porque você é desorganizado, então você tem um saco furado, onde tudo entra
e vai embora. Aonde está indo, Jesus? Um dos princípios é organização. E por último, quinto, a desorganização começa a produzir reflexo na sua saúde física. O desorganizado é aquele que às vezes não consegue dormir direito porque ele fica fadigado, porque no seu senso de utilidade ele não conseguiu fazer nada do que ele queria, porque ele não tem organização, não tem nada, e ele chega no final do dia e ele fala: o que eu fiz? Que utilidade eu tive? Como foi a minha vida? Parece que nada rendeu, parece que nada fluiu, parece que não deu certo. O que houve? A saúde começa a gritar. Os hábitos pouco saudáveis começam a ser bem claros. Porque se você é desorganizado, provavelmente você não come legal. Porque não dá tempo. Aí come um negocinho ali, outro ali e tal, não tem horário, não tem nada. Esse dia atrás eu fui almoçar na casa do Manel da Cátia, eu sei os horários que eu vou visitar algumas pessoas. E esse dia foi muito bom. Deus me levou a passar por ali naquele horário, Manuel. Aí almocei eu, a avó, o Manuel e a Cátia. Lembra, vó? Almoçamos junto lá. É claro que do nada meu carro parou ali meio-dia. Estava subindo ali, passei no Sakamoto não ia almoçar comigo mesmo, falei, deixa eu visitar o outro irmão. Depois eu voltei lá. E aí subi, parei, vou almoçar. Come certinho, arrumadinho, ajustadinho. Meio-dia e meio tem que almoçar, porque é organizado o horário para sair, para ir, para tal. Aí você vai com os malucos, às vezes, vamos almoçar? Ah não, hoje não dá tempo de fazer. Olha o jeitinho que está, irmão. Tudo desregulado. E a saúde está gritando. Ah, pastor, minha saúde não fala nada, então vai no médico, miserável. Vamos ver se a ação clínica e medicamentosa vão falar as mesmas coisas que você acha que tem. Vamos botar o sangue na veia. Vamos botar o sangue na mesa. Vamos botar as claras para ver como é que nós estamos. Porque a desorganização começa a afetar a nossa saúde por causa dos hábitos desnecessários ou desconstruídos que a gente começa a viver. E por fim, pessoas desorganizadas perdem grandes oportunidades na vida. Sabe por quê? Porque aquilo que ele precisava fazer, às vezes na empresa, para dar a produção, o crescimento, ele não consegue fazer. Ele procrastina, ele faz na hora do vamos ver, alguém estava olhando e ele perdeu a oportunidade. Me recordo no testemunho do Miller, que ele disse que ele estava numa Copa do Mundo, ele fala isso nos seus testemunhos, que ia na Copa do Mundo ali, na época acho que era Tele Santana ou Zagallo, eu não me lembro quem que era, não, acho que era, não era nem Tele, o anterior ao Tele Santana, acho que é Tele Santana mesmo, Tele Santana, isso. E ele ali, enfim, me perdoe os nomes dos técnicos aí, que o Brasil está difícil, né, mãe? Prossigamos, vamos falar do Brasil anterior, lá atrás, seleção brasileira lá de trás, né? Lá atrás, alguns anos atrás, década de 70, 80. E diz o testemunho do Miller que o técnico olhou para o banco, todos eles como hoje ainda estão, chuteirona fora ali, chinelinho, meiãozinho lá embaixo, tudo tal, sem nada. Aí ele olhou assim, todo mundo desse jeito. Mas o Miller estava, chuteira amarrada, caneleira encaixada, meião para cima, e aquele olhar de, estou pronto, estou organizadinho. O técnico olhou e viu quem estava pronto para a oportunidade. Não era ele, diz ele que não era o chamado, mas naquele instante, pela sua organização e a prestatividade que ele estava dizendo, eu estou pronto, o técnico chamou ele para entrar em campo. A gente perde oportunidades porque a gente acha que a vida vai me levar para onde ela quiser. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Esse não é um pastor que falou, foi o Zeca Pagodinho. Ele não leu na Bíblia, ele inventou nos seus poemas. Por isso que eu e você deveríamos ser um pouco mais responsáveis a despeito das desorganizações que a gente tem. Porque o fato de você ser desorganizado, alguns resultados isso está trazendo para a sua vida. E você precisa atentar a isso, porque tanto casa bagunçada, essas coisas dizem algo errado sobre mim, sobre você, sobre nós. O próprio Jesus, quando ele fala sobre isso, que a boca fala do que está cheio o coração, ele está querendo dizer, o externo, aquilo que a gente solta para fora aqui do externo, muitas vezes é a revelação do que está dentro. Porque a boca fala, externiza.
aquilo que está aqui dentro. A bagunça, a desordem, é porque aqui dentro está tudo bagunçado. E por que ser organizado? E aqui eu vou partir para alguns desafios importantes para você e para mim, nessa nossa introdução da nossa série. Por que você deveria ser organizado? Primeiro, porque você, como filho do Pai amado, você reflete a glória de Deus e Deus é organizado e você deveria ser como filho amado. Se Deus é organizado, por que você não é? De duas uma, você é filho adotivo? Ou você está confundindo o Pai? Por ser o nosso Pai, o nosso Criador, aquele que fez todas as coisas e é organizado, eu e você deveríamos ter ordem, porque o nosso Deus é de ordem. Deveríamos nos organizar, porque o nosso Deus, Ele organiza tudo antes de fazer qualquer coisa. Segunda verdade para você guardar. Por que eu preciso me organizar, pastor, na minha vida? Segunda verdade, para que você se torne um testemunho vivo do que Deus está fazendo em você. Porque é muito impactante, e eu gosto muito de usar essa expressão, quando a gente começa a conversar com algumas pessoas que estão vindo aqui à igreja, e essas pessoas começam a conversar com a gente e dar testemunho, dizendo, não somente elas, mas os familiares dela, ou a esposa, os filhos, dizendo, meu pai mudou, minha mãe mudou, ou ele mesmo dizendo, pastor, eu me tornei outra pessoa, como a gente ouviu na sala dos novos membros esses dias, uma pessoa dizendo, alguém tem que me apresentar de novo para os meus amigos, porque eu sou outra pessoa depois que eu me encontrei com Jesus. É isso. Jesus precisa transformar a nossa vida de tal forma que o testemunho que eu vou transmitir para as pessoas seja algo maravilhoso. Mas como que eu vou testemunhar vivendo na mesma desordem que eu era antes de Jesus? Cadê a ordem que o Cristo trouxe à minha vida? Antes você chegava atrasado, dava desculpas e desculpas, matava um monte de gente no trabalho. Ou para dar carta no trabalho de justificação. Agora você se encontrou com Jesus, o que você faz? Como diz o apóstolo Paulo, aquele que rouba já não rouba mais, pelo contrário, agora trabalha para abençoar os outros. Você tem que mudar de comportamento antagônico. Então você chegava atrasado no seu trabalho, agora você encontrou com Jesus, sabe o que você tem que fazer? Chegar pelo menos 10 a 15 minutos mais cedo no seu trabalho. A hora que eles olhavam, falavam, o que está fazendo aqui? Trabalhando. Ué? Aconteceu alguma coisa? Sim, um milagre. O que houve? Mulher te derrubou da cama? Não, encontrei com Jesus e eu preciso colocar ordem na minha vida, que eu estou dando mau testemunho de quem eu sou. Entende isso? Isso é ordem. Isso é consciência de que você é aqui para ser testemunha. E essa ação de ser testemunha, fica todo mundo olhando e observando o que nós fazemos. Como eu disse uma vez aqui, vou contar essa história de novo, sobre o testemunho de uma pessoa que chegou numa cidade pequena, como eu às vezes chego numa cidade pequena, e aquele era o pregador, e ele foi pegar o ônibus naquela cidade, e aquele motorista sabia quem que era ele, e ele não sabia de nada, e ele deu um troco a mais. Aquele homem, pastor, pegou aquele troco, olhou assim, dinheiro a mais, falou, isso aqui não é meu, tal. Aí ele sai, antes de descer do ônibus, falou, acho que você me deu dinheiro errado, está aqui e tal. Aí o motorista disse, sim, eu dei, eu queria saber se o senhor vai viver o que vai pregar, o que vai pregar, o que vai viver. Essa semana eu vou visitar a sua igreja. Imagina se dá falso testemunho. Imagina se a gente não vive o que a gente pela palavra aprende. Por isso que em Mateus capítulo 5, por favor, Caio, me ajuda nesses textos agora. Mateus capítulo 5, versículo 16, olha o que Jesus chama a atenção nossa. Da mesma forma, brilhem a luz de vocês diante de todos os homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Eles devem olhar para vocês, para mim, para nós, nos comportamentos fora da igreja e dizer, você mudou mesmo. Você mudou mesmo. Mudança não é perfeição, mudança é transformação processual que eu vivo e você vive a todo tempo. Só começa uma mudança quando a gente entende que precisa ter ordem por causa do nosso testemunho vivo que a gente precisa dar. Terceira verdade. Por que eu preciso ser organizado, pastor? Terceiro, para você ser uma fiel testemunha da mordomia que Deus nos dá. Porque eu não sei se você já sabe disso ou te falaram sobre isso, mas tudo que você tem, um dia você vai ter que dar conta. Deus te deu de presente, prosperidade, vida, saúde, filhos, família, tudo nós temos que dar conta como bons mordomos e despenseiros da multigraça de Deus.
E aqueles das quais não fazem nada, segundo o texto de Lucas, exatamente no capítulo 15, ele vai dizer que esses das quais não fazem nada, o que vai receber? Nada. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Palavras de Jesus, aqueles que são fiéis, bons mordomos. Talvez aqui você e eu precisamos tomar cuidado, porque o dinheiro, e aqui eu brinco e falo sempre para você, você não deveria ficar preocupado com os 10% que você dá para a igreja ou para a oferta, ou quantos por cento você dá para a igreja? Você deveria ficar preocupado com os 90% que fica com você, ver se você é um bom dispenseiro do dinheiro. Nós é só 10%, você é 90%, o peso é maior que você, do que com nós. Não, dá para Jesus, agora o resto eu faço o que eu quiser. Não. Agora que você tem que ser um bom despenseiro e tomar cuidado e colocar ordem nas suas finanças, ordem na sua casa, ordem no seu tempo, ordem nos seus talentos, ordem nas suas emoções, ordem em tudo, por quê? Porque você é um bom despenseiro, e quando Jesus chamar, quando o Senhor voltar, Ele vai perguntar o que você fez com o que eu dei a você. Por isso nós precisamos ser organizados, porque nós somos fiéis mordomos daquilo que Deus nos deu. Quarto, ser organizado facilita a gente viver em obediência e com disciplinas espirituais. Nós estamos fazendo uma campanha de oração entre a liderança. Nós estamos orando às 6 horas da manhã, às 18 horas. E tem gente que não consegue acordar na hora para fazer a mãozinha e orar. Não consegue. Por que será? Celular ruim? Não, desorganizado. Desorganizado. E essa desorganização, ela faz a gente se tornar displicente a despeito daquilo que é tão importante na vida, como leitura da palavra, como oração, ou qualquer outra coisa. Por exemplo, você tem tempo de ler a Bíblia? Pastor, eu não tenho tempo. Desorganizado. Então, por que você não para a sua agenda, pega ela e você determina o que vai ser na sua agenda, e não os outros, nem uma demanda, mas você pega a sua agenda. Esse horário eu vou fazer isso, esse horário eu vou fazer aquilo, fazer isso, aqui, isso aqui, isso aqui. Pronto, agora coordene a sua agenda. Agora, domine a sua agenda. Agora, usufrui da sua agenda. Não, mas Zeca Pagodinho de novo. Vai a vida me levar, se der tempo eu faço, se der tempo eu vejo, se der tempo eu leio. Ai, não deu tempo de ler a Bíblia. Legal. Mais um dia só passou sem. Mais 2 dias, mais uma semana, mais um mês. Vou falar sobre isso exatamente no domingo, dia 28, quando nós vamos receber novos membros aqui. Mas você viu esses dias um humorista fazendo piada de nós? Falando de nós? E se não fosse verdade, seria horrível de ver. Mas ele dizendo, eu não lembro o nome dele, mas ele dizendo, inclusive ele se manifesta como ateu, falando com os cristãos, respondendo uma pessoa num bate-papo de conversa, ele dizendo: você é cristã? Sou. Você conhece Jesus? Jesus, conheço. E ele vai falando desse livro. E esse livro que fala tudo, sobre tudo, fala de tudo, que não sei o que, tá, ele vai falando, tal. Aí ele pergunta para os cristãos: e aí, você leu? Não. Como não? Você não se diz cristão e não lê a Bíblia? Não. A Harry Potter, outras coisas eu leio. E ele vai falando e esmagando a gente que é cristão, mas que não lê a palavra. Desorganizado. Desorganizado. Talvez seria mais, vou dar um spoiler da mensagem logo para frente. Não é desorganizado. Talvez é porque você não tem as suas prioridades alinhadas certinha. Mateus capítulo 6, versículo 33 fala sobre isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus não está falando sobre suprir tua necessidade. Jesus está falando ali sobre você colocar as coisas no lugar certo, prioridade no lugar certo, organizar a tua vida, para que depois disso, as outras coisas, como vontade de ler a Bíblia, olhar a palavra, se encontrar com Jesus na oração, sejam resultados de alguém que deseja se organizar e que se organizou com Deus sendo a referência. Então talvez se você pudesse responder para si mesmo: pastor, por que eu não tenho vontade, por que eu não leio? Talvez porque na sua organização falta Deus. Ou existe outra resposta? E quinto e por último, ser organizado prepara a gente para desafios e provações. Quando a gente olha para todas as ações de desafios da Bíblia, quer seja de Abraão, apenas 2 exemplos, ou de Moisés,
Tanto Abraão, que Deus prepara, ele arruma tudo, ele se organiza, ele põe ordem para fazer o grande desafio que Deus chama ele para fazer. Como também para Moisés, Deus prepara ele, leva para o deserto, volta do deserto, prepara a voz, prepara a gente. Quando ele está no deserto já com o povo, organiza as coisas, trabalha com 100, 50, tal grupo, sempre em ordem, sempre Jesus trazendo ordem, sempre o próprio Deus trazendo ordem, sempre a palavra de Deus trazendo ordem. E o grande problema é que a gente enfrenta as dificuldades da vida na nossa desorganização. E até a gente se achar no meio do deserto, a gente apanhou demais. Quer um exemplo claro sobre isso? Fecho com ele. Jó. Entrou nos desertos mais difíceis que alguém possa imaginar. Mas você começa a perceber no livro de Jó, que antes daquele tumulto acontecer na terra, que já no céu outrora avisara, ele vai e ele faz adoração, sacrifício pelos seus filhos, tudo em ordem. Porque caso eles tenham pecado contra Deus, ele estava ali para fazer sacrifícios. Os filhos foram mortos todos numa festa, porque havia organização de onde eles iriam, como é que seria. Então, antes do caos de Jó, Jó vivia em ordem. O caos veio e Jó diz para nós: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque eu estou em ordem, estou em ordem, estou em ordem. Pode vir caos que seja, que eu vou saber lidar com o caos, porque Deus me colocou no meio do caos em ordem. Jesus fez isso também. Um dia no barco, todo mundo desesperado e Jesus no meio do caos estava fazendo o quê? Dormindo. E por que ele dormia? Porque tudo estava em ordem. Em ordem. A ordem é fundamental na vida do cristão, querido. A gente precisa buscar a ordem, a organização o tempo todo. Se Deus vem em primeiro lugar na nossa vida, o resto deveria se encaixar e em ordem. Porque segundo o texto, e eu finalizo aqui com ouvir, refletir e agir, assim como Ezequias e Isaías, assim como eu, você vai morrer. Então eu sugiro que você coloque em ordem o quanto antes aquilo que precisa ser colocado em ordem, para pelo menos você desfrutar do tempo de ordem nas áreas da sua vida que são maravilhosas. Mais um conselho, se eu puder te dar: faça isso o quanto antes. Corresponda àquilo que Deus nos dá, para que uma das suas áreas, duas das suas áreas, três das suas áreas, ou quaisquer que sejam as suas áreas, elas começam a te tumultuar e você começa a ver que tudo na sua vida está em desordem agora. Uma coisa atrai a outra. Um abismo chama outro abismo. Para você ouvir, refletir e agir, quero te convidar. E nós vamos ter a nossa Santa Ceia. Eu quero te fazer algumas considerações. Primeira delas: como está a sua vida? Está em ordem? Como está a sua vida? Como está a sua família? Como está a sua área financeira? Como está a sua relação com os filhos? Está em ordem? Como está a sua vida com Deus? Está em ordem? Segunda verdade: você é filho de um pai que vive por ordem e em ordem. Você reflete a vida do pai? Ou o que reflete no seu dia a dia é a sua vida de desordem? Terceira consideração que eu gostaria que você guardasse: a sua desordem está atrapalhando os seus relacionamentos, está atrapalhando a sua credibilidade, e a sua desordem está denunciando a sua displicência com a vida. Cuidado.
Por causa da sua desordem, você pode abreviar a sua morte. Vamos falar sobre isso em um outro momento. E por fim, finalizo dizendo o que o profeta Isaías disse para nós. Ponha em ordem a sua vida. E usando o que o sábio nos diz, antes que venham os maus dias e cheguem os anos os quais dirás, agora não dá mais jeito.